Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o fórum que você encontra vários especialistas para contar e ajudar você no caminho do autoconhecimento e da saúde mental. Hoje estamos com William Hudson, direto de Santa Cruz do Sul, exatamente, Acertou. né? Acertei. Lá no Rio Grande do Sul, ele está aqui com a gente. Então, poxa, espero que vocês gostem do nosso papo, que vai ser sobre longevidade, exatamente, né? Muito interessante. Então, a gente está aqui para falar sobre esse assunto e mais outros que virão. Espero que vocês gostem bastante do nosso episódio de hoje, beleza? Muito obrigado pela sua presença, viu, né? Rui, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema que eu sou totalmente apaixonado. Show de bola. É isso Maravilha. aí. Quem vos fala é Ricardo Lapo, sou apresentador aqui do Lean Podcast, junto com o meu querido colega. Eu sou o Rosa, Maurício Rosa, e na nossa produção temos Bruno Lapo. É isso aí, galera. Mais um episódio aí. Vamos que vamos. É isso aí, bora que bora. Boa. Esse episódio aqui é um patrocínio de Paddock SP. É isso aí, Brunão. Coloca na tela aí nosso querido patrocinador Paddock SP. Padaria na Vila Olímpia, a melhor padaria da Vila Olímpia aqui pra galera de São Paulo, tá? Tem o brunch, Tem né? o brunch deles, sábados, domingos e feriados aí, R$ 49,90 o brunch, eles estão bombando, então chegue lá das 8 às 3 da tarde, tá bom? E bora que bora aí pro nosso episódio sensacional. William, se você puder, para começar, contextualizar o pessoal, quem está William Hudson? Quem está? Muito bom. Boa. Cara, eu sou pai do Benjamin e da Aurora, esse é meu principal ofício, marido da Cassi e médico. Eu sou médico intensivista, formado desde 2012. Atuei a maior parte do tempo desde formado dentro das unidades de terapia intensiva, as unidades onde a gente luta ali para que o paciente sobreviva. Uhum. Então, quando nos churrascos de domingo o pessoal me perguntava, o que tu acha desse suplemento, o que tu acha desse medicamento, eu dizia, cara, aquilo que não mata em 48 horas não me interessa. Boa. E aí eu me peguei surpreendido por uma doença crônica, né? Em grande parte gerada pelo meu estilo de vida de plantonista, sem cuidar da alimentação, sem fazer atividade física, com um sono muito ruim. E precisei ressignificar a minha saúde, o meu estilo de vida, para eu poder melhorar e ser o pai e o marido que eu gostaria de ser. E com essa transformação eu percebi o impacto que o nosso comportamento tem na nossa qualidade de vida, na nossa saúde e até na maneira como o nosso corpo reage às doenças. E eu me tornei um estudioso da medicina de estilo de vida. Fiz uma pós-graduação na USP em nutrologia, depois fiz um coaching em saúde no Primal Health Coach Institute da Flórida e fui focando em aprender a ensinar os pacientes a cuidarem da própria saúde. Então, essa tem sido, em 30 segundos, a minha jornada e eu fico muito feliz a gente poder compartilhar com os ouvintes de vocês um pouquinho disso. Muito legal, muito bom. Você conseguiu, depois que você foi estudar e viu que estava desregulado ali no seu dia a dia, né? Você foi estudar algo que já atrapalhava você, né? A sua própria saúde. Você conseguiu fazer uma mudança? Sem dúvida. Mesmo sem porque dúvida. hoje em dia você continua trabalhando, né? Como médico intensivista. Continuo trabalhando como médico intensivista, mas depois dessa transformação na minha própria saúde, se tornou um interesse na minha vida poder orientar pacientes a respeito dessas mudanças, onde eles são os protagonistas. Então, eu tenho uma clínica voltada para a medicina de estilo de vida e essa é a minha principal função hoje. Cerca de 80% do meu tempo eu trabalho nessa clínica com medicina de estilo de vida. E sim, com certeza, Ricardo, eu notei uma grande diferença, porque por volta de 2017, 2018, eu estava num quadro bastante grave de uma doença autoimune chamada artrite psoriásica. Eu tenho essa doença autoimune desde 2013, o diagnóstico, e nesse período eu cheguei ao teto do que a medicina convencional, por assim dizer, poderia me dar. Eu usava todos os medicamentos mais modernos e mesmo assim eu tinha crises de dor e rigidez e não conseguia ter uma adequada qualidade de vida. Foi nesse momento que eu comecei a investir na minha transformação, né? Inicialmente modificando a minha alimentação, que era o que estava mais distante do ideal.
depois inserindo uma atividade física, depois melhorando a higiene do sono. E nos últimos 2 anos eu venho numa jornada de autoconhecimento e melhora da minha saúde mental. E eu aprendi ao longo desse tempo que esses são pilares para que a gente consiga viver de forma plena. Então é essa mensagem que eu tento passar para os meus seguidores, para os ouvintes dos podcasts que eu eventualmente participo e principalmente para os pacientes que me procuram buscando esse tipo de orientação. Então, muito incrível que você mudou a sua foco de atuação, né? Mesmo você continua sendo intensivista, mas você conseguiu abrir uma nova função, né? Um novo trabalho, então. Com certeza. É algo que até hoje eu tenho uma certa dificuldade em denominar. Eu chamo de medicina de estilo de vida, mas medicina de estilo de vida não é uma especialidade médica reconhecida ainda. Sim. Eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, mas eu também não me sinto confortável em me denominar nutrólogo, porque aí parece que eu estaria abrindo mão de outras áreas onde eu costumo influenciar os pacientes também. Então, no final das contas, eu tento orientar o paciente para que ele tenha a melhor saúde que ele possa. E orientar o paciente de que a saúde ela é uma construção pessoal, né? Quando a gente terceiriza a nossa saúde, a gente não tem sucesso. Nenhum médico, nenhum nutricionista, nenhum educador físico pode assumir a responsabilidade pela nossa saúde. Essa responsabilidade é nossa. Então, quando a gente começa a adquirir conhecimento e aprender quais hábitos a gente pode modificar para deixar o nosso corpo mais funcional, é aí que reside a maior oportunidade de sucesso. Muito bom, muito bom. Eu queria pegar o gancho, você falou da saúde, né? E o tema do episódio é longevidade. Existe alguma diferença entre saúde e longevidade? Por que eu falo isso? Porque no passado a gente vivia menos, certo? Do que hoje. Só que, será que a gente está com uma saúde melhor ou a gente só está com uma longevidade maior? Cara, essa é uma questão muito interessante, tá? Anteriormente ao desenvolvimento da medicina, tipicamente as nossas causas de morte eram diferentes das causas de morte de hoje. Eram causas agudas de morte. Então, tu sofreu um acidente caçando, tu era atacado por um predador, tu pegava uma infecção e não tinha terapia antimicrobiana. Então, a gente vivia uma vida com uma saúde vigorosa até que uma lesão grave nos levava à morte. Certo. A medicina evoluiu muito do ponto de vista de nos manter vivos. Então, a gente foi aprimorando cuidados de emergência, a gente desenvolveu antimicrobianos, antineoplásicos, tratamento para câncer, para insuficiência cardíaca, para várias coisas. Mas a maioria dos tratamentos que a medicina oferece não restitui saúde. Ele remove a ameaça de morte. Ele evita a morte, né? Então a gente sobrevive mais. Mas será que sobreviver mais é longevidade? A gente tem dados epidemiológicos mostrando que a partir dos 50 anos a gente começa a perder massa muscular, que a partir dos 70 anos existem deficiências hormonais importantes que atrapalham a nossa qualidade de vida, começa a ocorrer insônia em uma maior incidência, começa a ocorrer depressão em uma maior incidência. Então, eu acredito que longevidade é manter saúde por mais tempo. Só que para a gente ter saúde por mais tempo, como o nosso corpo envelhece e a gente começa a perder saúde, a gente tem que aumentar o pico de saúde que a gente tem. Entende? Isso é uma construção ativa, isso não é algo que ocorre de forma passiva. Então a maneira como eu enxergo a medicina moderna é a gente usar toda a informação, todos os recursos, toda a ciência que a gente produz para nos tornarmos super-humanos. Fortes, vigorosos, com uma alimentação limpa, com uma boa qualidade de sono. Assim a gente vai conseguir ter uma saúde que sobre até a gente, para que a gente possa envelhecer. Entendi. Melhor. Então, já que vai começar a cair uma hora, então vamos subir a curva até o platô. Espero que o platô seja bem alto, porque quando começar a cair, eu ainda vou ter saúde, né? Exatamente. Agora, se você uma gordurinha, isso, né? Criar uma gordurinha. Se a gente fosse desenhar um gráfico, né? Desenhando no ar aqui para os seguidores, o gráfico dos nossos ancestrais seria uma queda reta, né? Hoje a gente vem e vai caindo lentamente e fica lá pertinho da morte por um bom tempo. E o gráfico ideal seria
né, a gente construir uma área maior sobre a curva. E aí a gente vai ter muito mais saúde. Nossa, sensacional. Nunca tinha parado para fazer essa análise. Né, Rosa? Sensacional. E quais hábitos nós estamos tendo hoje que estão fazendo a gente ter essa queda na saúde? Vários. Vamos começar pela nossa alimentação. Tá? Então, a alimentação natural do bicho-homem, do livro que tu me perguntou antes da gente iniciar, né? O Homo sapiens. Nossa espécie está aqui na superfície da Terra há cerca de 200 mil anos. Nesses 200 mil anos, em 97% do tempo, mais ou menos, do que a gente se alimentava? Bom, a nossa busca eterna era a caça. Mas ela nem sempre estava disponível, a gente nem sempre conseguia. Então, éramos caçadores, mas nos intervalos entre a obtenção de caça, nós éramos também coletores. A gente comia frutas, a gente comia raízes de tubérculos, oleaginosas, enfim. Cerca de 15 mil anos atrás, a gente desenvolveu técnicas agrícolas. E de forma nenhuma que eu estou condenando as técnicas agrícolas, porque elas permitiram o desenvolvimento da sociedade. Mas com as técnicas agrícolas, a gente passou a tornar predominante um alimento que não é um alimento natural para nós. Se a gente for analisar o trigo, o arroz, o açúcar, a lentilha, o feijão, todos esses produtos de monocultura, soja, eles são produtos que na natureza a gente não consegue comer. Se tu chegares numa plantação de trigo, sem processar o trigo, tu não consegue comer o trigo. Tu vai ter uma intoxicação alimentar, ele tem muitos antinutrientes, eles têm que ser removidos pelo processamento. Então, após o advento da agricultura, a gente passou a se alimentar em desacordo com a nossa biologia, com aquela preparação do nosso intestino. Isso produz inflamação, isso produz uma sobrecarga metabólica, né? Os grãos e cereais, eles têm uma alta concentração de carboidrato. Se estima que a média de carboidrato que os nossos ancestrais ingeriam era cerca de 20% das calorias diárias deles. Hoje a gente ingere cerca de 65% a 70% das calorias de carboidrato. São alimentos que favorecem o desequilíbrio da glicose, da insulina. Então, a nossa alimentação está muito distante da alimentação natural do bicho-homem no meio da natureza. E isso é algo que eu acho que prejudica demais, demais a nossa saúde. Agora, existem outros fatores, como, por exemplo, o sedentarismo. A gente sabe que a posição natural do homem é em pé, não é sentado. Porque a gente passava a maior parte do tempo caminhando, né? Ou seja, fazendo um exercício aeróbico de baixa intensidade. Eventualmente a gente tinha que correr atrás de uma presa ou de um predador, então a gente fazia um exercício de alta intensidade. E quando tínhamos sorte na caça, a gente carregava a caça de volta até o acampamento. Um exercício de força. Então a gente fazia atividade física constantemente todos os dias. E hoje a média da população é sedentária. Não faz nem 90 minutos de atividade física por semana. Né? Então é outro hábito que nos distancia muito do nosso comportamento natural. Outro fator, o sono. Né? A gente sabe que ao longo de toda a evolução da espécie humana, nossa necessidade de sono era cerca de 8 a 9 horas por noite. Cara, pensa o perigo que era dormir quando a gente não tinha porta, não tinha alarme, tinha predadores na volta. Verdade. E mesmo assim o homem não se desenvolveu para não precisar desse sono de 8, 9 horas. Então, apesar da vulnerabilidade, ele dormia. E agora a gente não dorme. Por estímulo de luz, que é uma coisa super recente para a nossa espécie. Telas, né? O que a privação de sono causa? A privação de sono causa aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, uma diminuição dos hormônios sexuais, a testosterona para o homem, né? Existem estudos mostrando que o homem que tem deficiência de testosterona, uma das principais causas é um sono inadequado. Então, esses são comportamentos que nos distanciam muito do comportamento natural da nossa biologia. E aí isso vai nos adoecendo. É como tu pegar um animal e tu não estudar do que aquele animal se alimenta e tu pega um papagaio e tu alimenta ele com bolacha Oreo. Vai causar problema, entende? Vai causar problema. E agora, mais recentemente, é a questão do excesso de informação. Que é essa intoxicação digital que a gente vive, né, cara? A gente tem muita informação, a gente tem o cérebro constantemente interpretando um excesso de sinalizações do nosso meio, que é interpretado como o cérebro, como uma ameaça, como uma situação de perigo, E aí a gente gera situações de estresse, de depressão, de ansiedade, modifica o funcionamento do nosso cérebro, e o nosso cérebro está conectado ao nosso corpo. A gente tem um órgão muito esquisito chamado pescoço que liga a cabeça ao corpo, né? Então tudo que acontece no nosso cérebro repercute lá. Então eu acho que hoje o nosso comportamento é antinatural, e isso nos adoece.
Muito bom. Eu não tinha parado para pensar nessa comparação com o homem primata. Realmente, né? Nossos ancestrais, Nossos ancestrais. Então, eu anotei aqui, são 4 itens, né? Alimentação, exercício físico, higiene do sono e a questão mental. A gente está completamente indo no caminho contrário, né? Contrário. A cada geração a gente se afasta mais do caminho natural. E Darwin disse lá, né, 150 anos atrás, que pra gente tudo faz sentido aos olhos da evolução, né? Então, pra gente entender o que tá dando certo ou o que tá dando errado, a gente tem que olhar como a evolução nos construiu. Nós somos produtos da evolução. E a gente está se distanciando muito daquele comportamento para o qual a gente evoluiu. Se a gente focar no sono, né, num desses 4 aí, Puta. uma coisa que também está acontecendo, não só o tempo, né, que a gente dorme menos, também é o horário que a gente vai dormir, certo? Naquela época, anoitecia, acho que as pessoas já iam dormir e acordavam no nascer do sol, certo? O que isso tem de impacto? Muito impacto. Adormecer não significa dormir adequadamente. Esse é o primeiro ponto. Então, quem rege o nosso sono é um ciclo chamado ciclo circadiano, que é controlado majoritariamente pela luz. Então, quando a gente tem exposição de luz à nossa retina, ela envia um sinal para o cérebro que inibe a produção de um hormônio chamado melatonina. É por isso que as nossas pálpebras são semi-transparentes. E quando a nossa mãe entrava no nosso quarto para ligar a luz no domingo de manhã, a gente ficava puto e percebia que ela tinha entrado. Sim. Porque o nosso olho foi feito para detectar luz mesmo fechado. Então, quando o nosso olho se expõe à luz, interrompe a produção de melatonina e o nosso corpo entende, é hora de caçar. Então, a gente vai ter o pico de hormônios de atividade, como o cortisol, por exemplo. E aí, ao longo do dia, esses hormônios predominam. À medida que a luz vai ficando escassa, aquela estimulação à inibição da glândula pineal vai cessando. E a glândula pineal, que é uma glândula que existe dentro do nosso cérebro, ela começa a produzir melatonina e vai nos avisando. É hora de dormir, é hora de dormir. O homem é um caçador diurno. Então, de noite, a gente se esconde e dorme. O que a gente tem hoje? Luz artificial. Então, acaba a luz do sol, a gente continua avisando o nosso olho. Não, é dia, é dia, é dia, é dia. A gente atrasa a produção de melatonina. E aí, com isso, a gente entra no sono mais tarde, ou mesmo que entre no sono cedo, a gente demora para atingir o pico de melatonina que a gente necessita. E esse pico de melatonina é necessário para que o sono se aprofunde. Então, a gente fica numa espécie de sono vigil. A gente não aprofunda o sono. Só que muitos processos metabólicos do organismo, como a produção de hormônio do crescimento, como a produção de testosterona, são dependentes de sono profundo. Então, existem muitas pessoas que dizem, não, mas eu tomo café e eu fico assistindo televisão até as 11 horas da noite, eu deito e durmo. Ok, mas dorme como? Qual é a qualidade do teu sono? Se for um sono vigil a noite toda, a capacidade de reparação desse sono vai ser muito pequena. O que seria um sono vigil? A gente tem 3 períodos que a gente pode assim definir como bem diferentes dentro do nosso sono. Então, vamos pensar assim, Ricardo. O Ricardo na natureza. O Ricardo achou um lugar para dormir. Então, o sono vigil é um sono onde a percepção do meio continua. Para que isso serve? Para te ver se o lugar que tu escolheu para dormir é seguro. Então, tu encontrou lá uma caverna, tu deita, tu fica quietinho, tu fecha os olhos. Chega um momento que tu não está totalmente consciente, mas qualquer barulhinho tu ainda acorda. Né? Esse é o sono vigil. Tu tá ali começando a repousar, mas tu tá cuidando se o lugar que tu escolheu é seguro. É um sono mais raso. Se nada atrapalha esse sono raso, a interpretação do teu cérebro é: beleza, o Ricardo escolheu bem onde dormir, tá tudo tranquilo, então vamos aprofundar. E aí a gente entra numa fase de sono profundo. Esse sono profundo, que são as fases 3 e 4 do sono, ele é um sono de intensa reparação. A gente tem pouca atividade cerebral, a gente tem a cicatrização aumentada, a produção de hormônios sexuais, a produção de hormônios de crescimento, uma série de processos metabólicos, regulação do metabolismo. E aí a gente tem uma terceira fase do sono chamada REM. REM vem de Rapid Eye Movement,
que é o movimento rápido dos olhos. Porque se tu olhar para uma pessoa dormindo, ela vai estar com as pálpebras cerradas, mas os olhos vão estar se movimentando. Essa é uma região do sono de intensa atividade cerebral. Organização cerebral. Então a gente tem uma pasta TEMP no nosso cérebro chamada hipocampo. Ali a gente guarda as informações recentes. E a gente tem um arquivo chamado córtex. Durante o nosso sono REM, as informações são retiradas do hipocampo e levadas ao córtex para serem definitivamente armazenadas. Como se estivesse mandando para a nuvem, né? É onde a gente consolida a memória, como se estivesse mandando para a nuvem. Então, por exemplo, se uma pessoa não tem um adequado sono REM, ela começa a ter lapsos de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de memorizar números, começa a ter esquecimentos frequentes. Agora, se a pessoa tem uma deficiência no sono profundo, por exemplo, o que ela vai ter? Ela vai ter um cansaço, ela vai ter, às vezes, deficiência de hormônios sexuais. Como eu falei, no homem isso pode se manifestar como uma testosterona mais baixa do que o esperado, né? Então, toda essa sequência de fases do sono, ela se chama, a gente chama eles de ciclos, vão acontecendo ao longo da noite. Na primeira metade da noite predominam alguns, na outra metade da noite predominam outros. E se toda essa arquitetura não acontece, o sono é inefetivo. E quanto tempo precisa ter para que a pessoa consiga atingir o sono REM? O que eu quero dizer com isso? Eu dormi essa noite 5 horas só. Só 5 horas. Talvez eu nem tenha tido tempo suficiente para chegar no REM, ou tem pessoas que, dormem 9 horas e não atingem o REM e vice-versa, entendeu? A sequência com que a arquitetura do sono acontece, ela não é uniforme. Ela funciona mais ou menos dessa maneira. Tu entra em fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 3, fase 4, fase 3, fase 2, REM. Entende? Então tu vai fazendo ciclos. Esses ciclos eles podem durar de 45 minutos em cicladores rápidos a 90 minutos em cicladores lentos. Isso sofre forte influência genética. A gente chama isso de cronotipo. Certo. Então se tu dorme 5 horas, por exemplo, e o teu natural é dormir 8, tu vai ter feito menos ciclos do que tu deveria ter feito. Não é que tu não teve nada de REM, nem nada de sono profundo. Entende? A média da população requer cerca de 8 horas e meia de sono. Esse é o requerimento da média. Mas a gente tem pessoas que são cicladores curtos, que eles com 5 horas fazem um sono completamente reparador. A gente tem pessoas que são cicladores lentos, que vão precisar cerca de 10 horas por noite. Isso sofre uma variação importante individual. Mas toda noite tu vai ter pelo menos um pouquinho de cada fase. Só talvez tu não tenha o que tu necessitava se tu não der uma janela de sono suficiente. Entendi. Tem como a gente descobrir, cicladores, né, que você fala? Tem. Descobrir se eu sou rápido ou se eu sou lento? Existem maneiras amadoras, né? Por exemplo, existe um dispositivo à venda nos Estados Unidos, eu tenho um amigo meu, Alessandro Medeiros, muito obrigado, trouxe de presente para mim, que se chama Oura Ring, que é um anel. Ele tem um sensor e de acordo com algumas variáveis, temperatura, batimento cardíaco, pressão, ele vai dizer ele vai medir indiretamente em que fase do sono tu te encontra e ele vai dar uma nota para o teu sono na manhã seguinte. Isso é uma maneira indireta, não tão acurada, mas com uma razoável precisão para a gente, em casa, avaliar a nossa qualidade do sono. E a maneira mais precisa é um exame, né, chamado polissonografia, onde são colocados eletrodos para medir a atividade cerebral, oxímetro para ver o nível de oxigênio no sangue. Isso é feito normalmente a nível hospitalar. Tu vai dormir em um local para ver como é que é o teu sono, né? Tem até em São Paulo o Instituto do Sono, né? Bem famoso, que as pessoas vão, pessoas que não conseguem dormir direito e afins. E até entrando nesse tópico, William, tem um colega meu, né, que ele tem muita dificuldade de dormir. Não é nem de entrar no REM ou no profundo. Acho pegar que o sono. Muita dificuldade. E, poxa, ele já foi em vários especialistas para tentar entender. Até a cannabis, né? Tem estudos que a cannabis ajuda a pessoa nesse processo. E, assim, coisa de ficou 1 ano e meio nesse quesito, entendeu? Outras pessoas também costumam ter esse tipo de problema. E qual que é a melhor forma delas tratarem? Tem sido cada vez mais frequente. Insônia é uma doença que tem a sua prevalência aumentando ano após ano.
E a gente tem uma gama gigantesca de recursos terapêuticos para essas pessoas. E normalmente medicamentos sedativos estão longe de ser a primeira linha de tratamento. E normalmente é o que as pessoas abusam, né? Os medicamentos sedativos, vamos citar alguns super conhecidos, Rivotril, o Patso, né? O Stilnox, eles não são medicamentos que melhoram a qualidade do sono. Eles são sedativos, eles te põem a dormir, tu apaga, mas a qualidade do sono é afetada. Mas a primeira coisa que uma pessoa que tem insônia tem que fazer, Ricardo, é o que a gente chama de higiene do sono. Então ela tem que acordar sempre na mesma hora, começar a regular o seu ritmo biológico, o seu ciclo circadiano, então se expor à luz durante o dia, ir para ambientes externos, reduzir o estímulo luminoso à noite, evitar cafeína após as 14 horas. A cafeína atrapalha muito o sono, muito. A qualidade do sono, mesmo para aquelas pessoas que tomam expresso e conseguem dormir, o sono delas não vai ser tão efetivo. Então existem medidas comportamentais, ajustar a temperatura do quarto, praticar uma meditação antes de deitar. Banho quente. Um banho quente com o quarto mais gelado, essa variação da temperatura, ela aumenta um pouquinho a produção de melatonina. Existem dispositivos para resfriar a cama. Então existem uma série de medidas comportamentais. Quando essa pessoa não responde às medidas comportamentais, se passa para uma investigação mais específica. Normalmente se faz exames, né? Na deficiência de sono profundo, existem medicamentos que potencializam o sono profundo. Na deficiência de sono REM, existem outros medicamentos que potencializam mais a ocorrência do sono REM. Né? Mas o medicamento, ele normalmente é uma terapêutica de segunda linha. Para a maioria das pessoas, o comportamento resolve. E claro que existem casos refratários, né? E às vezes, para casos refratários, são necessárias terapias um pouco mais agressivas. Mas é bem importante salientar que o ideal é que a gente durma sem medicamento. Mas a segunda melhor opção é que a gente durma bem com algum medicamento adequado. A pior opção é não dormir bem. Então, muitas pessoas sofrem com essa dicotomia de ou eu sou saudável ou eu tomo medicação. E acabam não procurando ajuda. E, cara, insônia é uma doença. Como qualquer outra doença, como hipertensão é uma doença, como diabetes é uma doença. Então, essas pessoas precisam buscar um aconselhamento profissional. Entendi. Tem que tratar com seriedade, né? Tem que tratar com o problema sério que é. Sim, inclusive eu fui assaltado ano passado em São Paulo e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um colega meu que ele é assessor de investimento. Então eu falei, bicho, cancela minha conta aí que os caras levaram meu celular. Ele atendeu o telefone, falou, pô, pode deixar. Passou 2 dias... Eu vi que ele não tinha cancelado. Liguei pra ele. Falei, bicho, você não cancelou. Ele falou, você me ligou? Ou seja, ele tinha tomado um Pats pra dormir. Ele tava capotado. Mas mesmo assim ele falou comigo. Só que o cara não lembrou. Então eu queria entender como funciona esse medicamento. Ele realmente desliga a pessoa? Cara, ele é um sedativo, né? E uma complicação frequente dos sedativos é a amnésia. Né? Amnésia anterógrada. Então, tu toma um sedativo e, cara, são frequentes os relatos de pacientes que tomam uma medicação como essa, e aí o filho liga, eles vão, buscam o filho numa festa, voltam dirigindo e não lembram que fizeram isso, acordam de manhã e pensam, meu Deus, esqueci de buscar meu filho, entende? Nossa. Ou pessoas que tomam essa medicação, misturam com álcool e têm um comportamento sexual completamente inapropriado. Isso é frequente também, né? Cara, o sedativo diminui a atividade cortical. Ele diminui o teu juízo. Então, tu fica com um comportamento prejudicado. E daí, né, tu pode realmente ter comportamentos completamente estranhos para a tua natureza. Então, é mais um motivo pelo qual se tem que ter muito cuidado com esses medicamentos. Entendi. Ele é considerado um antidepressivo também? Alguns antidepressivos... tem uma atuação no ciclo circadiano e induzem sono, tem como efeito colateral o sono. Uma das medicações mais utilizadas para insônia hoje, que aumenta o sono profundo, por exemplo, é uma do arsenal terapêutico correto para o sono, é a trazodona, cujo nome comercial é Donarém. Né? O Donarém. Ele inicialmente é um medicamento ansiolítico, ele serve para controle de ansiedade, mas se observou que ele tinha como efeito colateral sonolência. Então se usa o medicamento pelo efeito colateral. Sensacional. E em relação à alimentação, como que ela se relaciona? Porque a gente falou muito de luz, né? De poder meditar, a temperatura, não tomar café. Mas a maneira como a gente se alimenta, ela interfere também na nossa qualidade do sono?
Interfere bastante. Existem coisas que são conhecimento consolidado e senso comum já. Por exemplo, não é interessante fazer uma refeição com grande volume de alimento antes de deitar, né? Porque a gente tem estruturas, né, como o esôfago, que funcionam melhor na vertical. Então, quando a gente se alimenta e deita, aquele conteúdo que está ali no nosso estômago começando a ser digerido, ele pode refluir, porque a gente horizontaliza o esôfago, né? E a gente pode ter refluxo, a gente pode ter tosse crônica, a gente pode ter azia, sensações desconfortáveis decorrentes de uma alimentação muito próxima da hora de deitar. Então, se recomenda que as pessoas normalmente deem um intervalo de, se possível, 2 horas depois que se alimentaram para deitar. Agora, existem outras coisas interessantes que se comenta menos. Por exemplo, alimentos com alto índice glicêmico antes de deitar, né? Então, vamos pensar aí pão, que é uma refeição noturna frequente, né? O arroz, que tem um alto impacto glicêmico, doces, né? Esses alimentos, eles provocam um pico de glicose, né? E aí esse pico de glicose evoca uma liberação excessiva de insulina pelo nosso organismo. Nosso organismo produz insulina para baixar essa glicose, né? E aí a glicose cai rápido demais. E isso é interpretado pelo nosso cérebro como uma deficiência de nutrientes. A gente chama isso de hipoglicemia reativa. Então, se tu come um alimento de alto índice glicêmico, um farináceo, um arroz, um macarrão, um doce, próximo da hora de deitar, tu vai ter uma hipoglicemia reativa no teu sono, durante o teu sono. E isso vai te despertar. Porque o corpo vai pensar, nossa, existe uma deficiência de alimento, de nutriente. Então, eu preciso acordar o Maurício para ele caçar. E aí, tu vai ter esse micro despertar que vai atrapalhar a arquitetura do teu sono, entende? Então se correlaciona bastante. O Brunão tinha uma pergunta aí, Brunão. O que você ia falar? Então, na verdade, mas não sei se é uma pergunta, mas 2 comentários, né? Vocês estavam comentando sobre os remédios sedativos, tudo. E o Dramin? Ele também, muita gente fala, eu vou viajar, uma viagem longa, eu vou tomar um Dramin para capotar. Ele tem alguma alteração no sono realmente, como as pessoas imaginam? Ou talvez poderiam tomar algum outro remédio mais não tão, como se diz, forte, né? Porque falam que é super forte. Tem gente, eu conheço gente que toma Dramin e não levantam mais, assim, entendeu? E sobre o sono também, eu já fui em médicos que eles recomendam ou já falaram que sempre é bom dormir do seu lado esquerdo quando você deita, por causa do coração e porque tudo que você comeu, ingeriu, tudo é melhor pelo seu sono. Isso é verdade? Faz sentido ou não? Vamos lá, sobre o Dramin. O Dramin é um medicamento que tem um efeito sedativo discreto, tá, Bruno? Então, ele é um medicamento seguro para usar de forma eventual, assim. É o de boa. Uma viagem de ônibus e tal. Claro que toda noite eu preciso de um Dramin para dormir. Cara, isso não é correto, entende? Tu tá sobrecarregando outros sistemas utilizando um antiemético pelo efeito colateral dele, então isso não é adequado. Agora, tu utilizar eventualmente numa viagem, não tem problema. O pessoal gosta do Dramin na viagem porque ele é um medicamento que evita náuseas, né? Esse é o objetivo principal dele. Muitas pessoas se sentem mal viajando de ônibus, de avião, então acaba matando 2 coelhos numa cajadada só. Talvez seja por isso que se usa com tanta frequência. Não é um medicamento controlado, as pessoas podem comprar na farmácia sem receita médica. Então, eu não vejo problema nesse uso eventual do Dramin, tá? Com relação ao decúbito, na verdade, o decúbito correto é o decúbito lateral direito, tá? Porque a gente tem o estômago com uma curvatura voltada para a direita. Então, isso, em tese, aliviaria o esvaziamento do estômago, ajudaria o esvaziamento do estômago para te não ter refluxo. Não é uma coisa que tem um efeito significativo, assim, mas algumas pessoas notam que melhoram quando fazem isso. E aí, cara, deitar em cima do seu lado direito não vai te causar nenhum problema de saúde. Então, se a pessoa sente que melhora, sem problemas. Mas não é uma coisa assim que tem um efeito clínico tão significativo. Legal, muito bom, William. A gente estava falando dos hábitos, né? E entramos em alguns medicamentos, né? E daí me veio à mente aqui, eu sou economista, o Maurício é administrador de empresa, então a gente tem muito amigo que trabalha no mercado financeiro, galera que tem que virar à noite, fazer trabalho até 2 da manhã, por aí vai. E a gente sabe que é muito recorrente nesse meio e até em outros, o uso de uma medicação que chama-se Venvance, né?
E você falou aqui, né, dos 4 hábitos, né, alimentação, exercício, higiene do sono e a parte da informação que eu liguei com o ser, tipo, mente, né, mental. E o Venvance, ele atua aí para fazer que a pessoa fique mais focada, mais atenta. Mas a gente vê que tem muita gente que acaba viciando nessa medicação. E, inclusive, a gente também já foi muito pra balada, né? Galera que vai pra balada mistura o Venvance com álcool pra dar uma desinibida, né? Poder chegar pra conversar com a gatinha ali um pouco mais focado e afins. Então, a gente vê que no nosso meio, né, nos jovens, é muito comum mesmo usar Venvance. Então, acho que se você tiver algum conhecimento para compartilhar acerca desse medicamento, seria muito interessante. Cara, o Venvance é uma anfetamina. Ele é um estimulante de uso controlado e ele é um medicamento revolucionário no tratamento de uma condição que é razoavelmente prevalente na população, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem um efeito anorexígeno, ou seja, de diminuir a fome, e por isso ele também é usado como uma medicação adjuvante para processos de emagrecimento. Já é um uso pelo seu efeito colateral. Dentro da sua indicação clínica, eu não tenho problemas com o Venvance. De novo, eu sou inimigo da dicotomia ou sou saudável ou uso medicamentos. Se uma pessoa tem um déficit de atenção que piora a performance dela no trabalho, que atrapalha a qualidade de vida dela e causa sofrimento, e o Venvance resolve isso, seja feliz com o Venvance. Agora, o uso recreativo de drogas, principalmente associado ao consumo de álcool, cara, isso eu acho abominável, né? E aí a gente vem para a esteira hedônica da sociedade moderna, né? Por um momento de prazer, por uma festa, a gente arrisca um evento como uma arritmia, a gente arrisca uma intoxicação, a gente arrisca diminuir o tempo que a gente vai estar na superfície da Terra, que já é tão curto, né? Então, cara, isso eu acho uma ação completamente irresponsável e que certamente arrisca a integridade da pessoa que está cometendo. Muito bom, fica a dica aí, né? A gente falou né, você falou muito do índice glicêmico, né, insulina. Tem um outro medicamento que hoje está muito na moda, é o Ozempic, né, que ele é próprio para diabetes, certo? E as pessoas estão tomando para diminuir a fome e emagrecer. Tem também um impacto? Cara, o Ozempic, o princípio ativo do Ozempic se chama semaglutida. A semaglutida é um análogo do GLP-1. Vamos lá. GLP-1 é um hormônio que o nosso organismo produz. Quando que ele produz esse hormônio? Quando o alimento chega no intestino. Então, quando a gente come, o alimento passa pela boca, pelo esôfago, pelo estômago. Quando ele entra no intestino para ser absorvido, nossas células lá do intestino detectam o alimento e, produzem GLP-1. O GLP-1 estimula alguns processos metabólicos no pâncreas, no fígado, e avisa o nosso cérebro, deu de comida, bicho, né? Chegou comida aqui, tá tudo certo. Então, a gente sente saciedade. Quando a gente usa a semaglutida, tu tá usando uma medicação que imita o efeito do GLP-1. Então, tu injeta o Ozempic, tu injeta a semaglutida, e tu fica como se o GLP-1 estivesse alto o tempo todo. Então, tu sente uma saciedade constante. Certo. Então, tu consegue aderir melhor a uma dieta de restrição calórica e tu consegue emagrecer mais, certo? Então, cara, para pessoas que precisam ficar um longo período de tempo fazendo dieta, para pessoas que têm uma grande perda de peso pela frente, é uma ferramenta poderosa e maravilhosa, né? Mas o que tem que acontecer ao longo desse processo de emagrecimento? O indivíduo tem que modificar a maneira como ele come, os alimentos que ele come, o comportamento alimentar. Porque senão, quando ele suspender a droga, ele vai voltar a comer como ele comia antes e ele vai voltar a engordar. Então, é uma ponte muito interessante num processo de emagrecimento. Agora, algumas ressalvas têm que ser feitas. Por exemplo, no próprio estudo da indústria farmacêutica, que validou o Ozempic como um medicamento de tratamento de obesidade, cerca de 40% do peso que os indivíduos perdiam era massa magra. Ô, louco. Então, tu tem uma perda importante de musculatura. Em um indivíduo que está muito obeso e que tem uma boa musculatura, pode ser que essa perda de musculatura passe ilesa. Mas vai pegar uma pessoa que está usando o Ozempic para emagrecer para uma festa, para caber num vestido, para ficar melhor no verão. O casamento, né? Cara, isso pode ser catastrófico. Essa pessoa vai perder ali 5 quilos, desses 5 quilos,
2,5 de massa muscular, 2 de massa muscular, ela vai perder saúde. Né? Então... Vai ganhar estética e perder saúde. E perder saúde. Qual o propósito disso? Então, de novo, dentro da sua indicação formal, o Ozempic é uma ferramenta valiosa. No seu uso recreativo ou com fins estéticos, ele é uma arma perigosa. Muito boa a resposta. Muito bom, muito bom. Em relação ao açúcar, né? Ele é meio polêmico, né? O que você pensa em relação ao açúcar? Ele faz bem, ele faz mal, ele é perigoso? Cara, eu acho ele perigoso. Eu tô aqui hoje criticando tudo, né? Mas é importante que as pessoas entendam que quando a gente faz essas críticas, a gente está falando sobre rotina. Então, uma coisa é o uso rotineiro de uma substância. O outro é o uso eventual de uma substância. Eu não estou dizendo que ninguém nunca mais possa comer um doce aqui. Mas o que eu posso dizer para ti é que o nosso organismo ele não foi feito para que a gente ingira açúcar em grande concentração. Porque na natureza tu não encontra isso. É o que você falou do trigo lá no começo. Exatamente. Cara, quanta cana é processada para fazer o açúcar que vai numa Coca-Cola, né? Numa garrafinha de Coca-Cola. Só para vocês terem ideia, esse é um dado bem interessante. Nós temos cerca de 5 litros de sangue na nossa circulação, certo? Certo. Quanto vocês acham que tem de açúcar na nossa circulação? Nossa, não tenho nem ideia. 5%? 4 gramas. 4 gramas. Isso é uma colher de chá. Nos 5 litros de sangue que a gente tem 4 gramas de açúcar. Certo. Tá? Em uma Coca-Cola lata tem 30 gramas de açúcar. Mais que 7 vezes do que já tem no nosso sangue. É uma bomba. Então, vocês imaginam o que acontece quando a glicose do nosso sangue sobe? A viscosidade do sangue aumenta. Então, é por isso que o nosso sangue não gosta, nosso organismo não gosta que o sangue fique com muita glicose. Por isso que o metabolismo se esforça tanto para baixar a glicose. Porque a circulação fica prejudicada quando a glicose está alta. Vocês já colocaram açúcar no café e derramaram na mesa e viram como fica grudento? Fica muito. É por isso que os diabéticos, por exemplo, eles têm dificuldades de circulação, acabam amputando, às vezes, dedos, o pé, né? Porque o sangue com alta glicemia não circula bem. Esse é um dos motivos. Então, toda vez que tu ingere uma grande quantidade de açúcar, como numa lata de Coca-Cola, o teu organismo vai fazer um esforço gigantesco para remover esse açúcar. Uma das maneiras que o corpo faz isso é enfiando o açúcar para dentro do músculo, através da conversão dele numa molécula chamada glicogênio. Isso é beleza. Outra maneira é o fígado guardando um pouco dentro dele para gastar depois. Isso é beleza. Mas a principal maneira, a partir de uma determinada quantidade de açúcar que tu consome, é através da transformação do açúcar em gordura. Quem faz isso? O fígado. E quando o fígado fica sobrecarregado transformando açúcar em gordura, o fígado começa a acumular gordura dentro dele mesmo. Esteatose hepática. Super prevalente, né? Até poucos anos atrás, nos anos 2000, a principal causa de transplante hepático era alcoolismo, cirrose alcoólica. Atualmente, são doenças metabólicas, esteatose hepática por doença metabólica. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 15% dos adolescentes apresentando esteatose hepática pelo alto consumo de açúcar. Então, cara, é uma substância de abuso. A gente precisa evitar completamente, fugir do açúcar? Não. Mas a gente precisa respeitar o açúcar. E o que é, por exemplo, a gente estava falando um pouco antes de começar, né, de Okinawa, né, no Japão, ali que tem as pessoas costumam viver mais tempo lá, né? Que hábitos são esses, assim, não só em relação à alimentação? Cara, o mais curioso, Okinawa é uma das Blue Zones, que a gente chama, né, que são regiões do mundo onde existe uma longevidade muito grande e as pessoas preservam a qualidade de vida ao longo do seu envelhecimento, que é o que a gente busca. Existe uma diversidade muito grande entre os hábitos das diferentes Blue Zones do mundo. A alimentação de uma para outra varia completamente, né? Mas algumas coincidências, né, chamam a atenção. Por exemplo, todas essas civilizações, independente de qual seja o alimento que eles priorizam alimentos naturais. Mínimo processamento dos alimentos. Então, isso é um padrão das Blue Zones. Então, a gente sabe que esse é um comportamento virtuoso. A maioria das pessoas simplesmente diminuir o grau de processamento dos alimentos que consomem já vai fazer uma grande coisa pela sua vida. A segunda questão que a gente observa nas Blue Zones, atividade física.
Em alguns lugares é danças coletivas, em outros é, por exemplo, em Okinawa, como tu mesmo citou, as pessoas têm o hábito de ter a mesa no chão, né? Então eles sentam e levantam do chão o tempo todo. Né? Então esse grau de atividade física, mesmo aquela atividade física que não é um exercício físico, é muito importante na longevidade das Blue Zones. E um parâmetro que chama muita atenção é a questão de inclusão social e coletividade. Então quase todas as Blue Zones são em cidades pequenas, onde existe uma conexão muito forte entre as pessoas, onde a penetração dos estímulos digitais é menor, as pessoas se sentem integradas a uma comunidade, vivem mais perto dos seus familiares. Então, assim, esses são as principais características que se identificam em regiões onde a longevidade é maior. Por que chama Blue Zone? Você sabe? Por que chama Blue Zone? Boa pergunta, cara. Zona Azul? Zona Azul. Não sei, cara. Nunca fui atrás disso. A gente pode dizer, então, que, baseado em tudo isso, né, que a gente está falando, que a solidão ela pode ser um fator de diminuição da nossa longevidade? Sim. A ausência de relacionamentos, por exemplo? Com certeza. Eu acho que esse é um marcador de saúde. O isolamento social é um parâmetro indicativo de doença. Porque a gente precisa aprender a ver a saúde como um processo integral. Hoje existe uma tendência de chamar uma área, uma especialidade que não existe, também não é reconhecida ainda, de medicina integrativa. E eu vejo isso com dualidade, com certo preconceito. Mas a gente precisa ver a integralidade da nossa saúde. Não existe saúde sem saúde mental. Não existe saúde metabólica sem saúde mental. Não existe saúde mental sem saúde metabólica. Pelo menos não completa, andam juntos. E a inclusão social é um marcador de saúde mental. As pessoas que têm pessoas próximas, que têm uma convivência social regular, que não estão isoladas, que estão incluídas em atividades sociais, elas são comprovadamente mais felizes. Existem inúmeros estudos mostrando isso. Então eu acho que a solidão é um marcador de doença. E tem alguma explicação assim, química que rola? Por exemplo, você falou no começo dos seus filhos, né? Você tem o seu relacionamento e tal. Porque a gente estava falando de Okinawa. Às vezes, nas grandes cidades, é difícil a gente ter esse senso de comunidade, né? Então, talvez a solução seja a gente formar famílias e manter essa tradição. Existem dois fatores bem interessantes. O primeiro deles é um instinto primitivo de sobrevivência. Porque nós éramos uma presa fácil na natureza se não estivéssemos em bando. Tu concorda, Maurício? A gente vivia em tribos, né? A gente vivia em tribos. Então, a gente se sentir incluído numa tribo é uma coisa primitiva. Porque aí tu se sente protegido. Aí a tua chance de sobrevivência é maior. Então, se sentir incluído na tribo a qual tu pertence é um instinto de sobrevivência. É por isso que a gente tenta se equiparar às pessoas com quem a gente convive. Aquela história de tu é a média das 5 pessoas com quem tu mais convive. Por quê? Porque ao tentar se incluir, tu tenta ficar semelhante. Porque os diferentes, eles se afastam. Então, isso explica muitos dos nossos comportamentos relacionados ao consumo, por exemplo. Se a gente convive com pessoas que têm um padrão de consumo X, a gente tende a adotar esse mesmo padrão de consumo para que a gente seja incluído. Isso é um instinto primitivo. Isso funciona no inconsciente, não é uma coisa voluntária. E precisa muita racionalização para te conseguir se afastar desse comportamento. Agora, existe uma coisa bioquímica que tu falou, que é um hormônio chamado ocitocina, que muitos batizam como hormônio da felicidade agora. A ocitocina é um hormônio cujo principal efeito é fazer com que a mãe expulse o leite da glândula mamária em direção à boca do nenê. E a maneira como isso acontece é com a conexão entre os olhos do nenê e da mãe. Então, se vocês pegarem uma mãe que está amamentando, vocês vão perceber que o nenê, instintivamente, ele começa a procurar os olhos da mãe. E quando aquela conexão se forma, existe um pulso de ocitocina e a mãe libera mais leite. Nossa, é uma conexão química entre o nenê e a mãe. Só que a gente produz ocitocina quando a gente se conecta com as pessoas que a gente ama também. Mas fisicamente, presencialmente, não digitalmente. Então, a conexão dos olhos, estar próximo de uma pessoa que tu ama, tu pegar o teu filho no colo, isso é algo que causa a liberação de ocitocina. E isso gera felicidade. Então, eu tenho um ritual. Todos os dias de manhã eu acordo de manhã,
Passa um café, logo depois meu filho maior, o Benjamin, acorda. E ele vem e ele deita no meu colo. Cara, aquele é o momento de maior felicidade do meu dia. Que não. É uma coisa inacreditável. Fico mexendo no cabelo dele. É o nosso ritual. Depois a pequenininha acorda, vem, deita do lado. Então, esses momentos, eles são muito, 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 muito preciosos para nossa felicidade. Entende? E o nosso pensamento, ele funciona majoritariamente por impulsos elétricos. Porque é uma coisa imediata. Só que esses impulsos elétricos, eles controlam glândulas. E essas glândulas liberam hormônios. E esses hormônios, eles geram a maneira como a gente se sente subjetivamente. Sabe aquele dia que tu se sente ansioso? Sabe aquele dia que tu se sente mais deprimido? Não tem uma causa racional para isso. São hormônios que determinam essa sensação. Mas a concentração desses hormônios é influenciada pela tua atividade mental. Então, se tu ficar assistindo notícias ruins, se tu ficar vendo vídeos de coisas agressivas, se tu ficar constantemente se expondo a pensamentos ruins, o teu cérebro ele não conhece a ficção. Ele acha que aquilo é realidade. É uma ameaça. Então, ele vai produzir hormônios que te deixem em alerta. Cortisol, o hormônio que a gente chama de hormônio de estresse, adrenalina, que te deixa mais agressivo, agitado. Então, esses comportamentos influenciam muito a maneira como a gente se sente. Pro bem e pro mal. Se for convivendo com a nossa família, tendo amor, vão predominar hormônios onde a gente se sente protegido, tranquilo. Se for vendo agressões, se submetendo a questões que nos deixem ameaçado, vão ser hormônios que nos causam agitação, mal-estar. Você começou o episódio falando que você foi se apresentar, né? Você falou que seu principal trabalho hoje em dia é ser pai dos seus 2 filhos, né? E agora você está dizendo que o momento mais valioso do seu dia é quando você acorda e está em real contato com ele, né? Eu fiquei pensando, pra gente que não tem filho, né? Nem casamos, deve ser algo inacreditável, né? O amor por alguém que você gerou deve ser algo inacreditável, né? É uma conexão. O cachorro já solta isso na gente, né? Quando vem o cachorrinho, vem no teu colo, você faz um carinho, né? Você já fica mais calmo. Imagina a conexão com uma criança, que é seu filho, deve ser muito maior isso. É algo que não tem explicação. Eu sempre falo para os meus amigos que não são pais ainda, no momento que tu pega o teu filho pela primeira vez no colo, tu olha para ele, ele te olha, a tua vida mudou para sempre. Nunca mais vai ser. Todos os valores que tu tinha atribuído a todas as coisas da tua vida se modificaram naquele instante. E a coisa mais valiosa, o parâmetro 100, passa a ser: ele tem que estar bem. O resto eu mato no peito, o resto eu aguento, mas ele tem que estar bem, tem que estar tudo certo para ele. Então é uma experiência transformadora. A paternidade é uma experiência transformadora. Muito bom, hein? Imagina. E até o pessoal fala, né? A gente já falou bastante isso aqui, né, Rosa? É muito louco pensar que a pessoa que você mais vai amar na vida, você ainda, a gente pelo menos não conhecemos. Você pode casar... Tá aqui há 30 e poucos anos, hein? Exato. A gente tá há 30 e poucos anos, não casamos. Quando a gente casar, com certeza vai ser com o amor da nossa vida, né? Como a gente fala. Mas o amor da vida de alguém mesmo é o filho, né? É totalmente diferente. É parte de ti. Entendi. Que volta de novo no que a gente está falando, né? Isso vem dos 97% do tempo que o ser humano esteve na Terra, né? E esse também é mais um padrão que a gente está rompendo, né? Porque antes as pessoas tinham muito mais filhos, as famílias eram muito maiores. Hoje, por exemplo, tem países igual a Itália, Japão, que a taxa de mortalidade é maior que a de natalidade. E que é proibido. Na verdade, eles incentivam pessoas a terem filhos, né? Sim. Né? Não é assim no Japão? Porque a população economicamente ativa vai diminuindo a ritmo galopante, assim. Né? Mas é uma experiência absolutamente transformadora. E eu deixei de ser a pessoa que eu era no momento que meus filhos nasceram. E eu nunca dei muita bola para minha doença, a artrite psoriásica, embora ela me causasse muitas dores e limitações, até uma noite em que eu não consegui pegar meu filho no berço. Naquela noite eu senti uma revolta absurda, assim. Nossa. E foi naquele dia que eu decidi, eu vou fazer alguma coisa a respeito, entende? Então, depois que tu tem coloca esses pequenininhos no planeta, assim, é o teu objetivo de vida.
Essa doença que você comentou, ela é autoimune, né? Certo? Sim. Você poderia explicar pra gente como Claro. funciona? E até como que funciona as doenças autoimunes, né? Porque tem Também, uma bem famosa, né? Desculpa o termo, mas conhecida, que é a ELA, né? Que é bem complicado. Então, por ela ser autoimune, qual que é a dificuldade dela, entendeu? E a sua também, perdão. A gente pode entender as doenças autoimunes da seguinte forma. Dentro do nosso corpo, nós temos um exército que é responsável pela proteção do território. Vamos pensar com um país, né? Um país tem um exército também. Dentro das Forças Armadas de um país tem diferentes subdivisões. O exército propriamente dito, a aeronáutica, a marinha. Dentro do nosso exército imunidade, também existem diferentes linhagens, né, que são especializadas em combater vírus, em combater bactérias, em combater produtos de degradação proteica, enfim, processos de reparação. E uma doença autoimune se caracteriza com um pelotão dentro desse exército atacando uma estrutura própria. Então é como se a gente tivesse um pelotão da aeronáutica que enlouquecesse e começasse a bombardear algum lugar no território do Brasil. Né? Assim é uma doença autoimune. A gente tem um pelotão dentro da nossa imunidade que começa a atacar articulações. E aí pode ser uma artrite reumatoide, vão ter nomes diferentes. Começa a atacar o intestino. E aí a gente vai ter doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, retocolite. Começa a atacar o revestimento dos nervos, a bainha de mielina. A gente vai ter esclerose lateral amiotrófica. Então, a depender de qual o pelotão que enlouqueceu e começou esse ataque, a gente vai ter a manifestação da doença, assim, uma doença autoimune. Né? E muitas vezes esse pelotão ataca diferentes regiões, como é na minha doença, por exemplo. Eu sou portador de uma condição chamada artrite psoriásica. Então, a maioria das pessoas manifesta essa doença com lesões de pele, né? Lesões de psoríase, que todo mundo conhece. Eu não tinha nenhuma lesão de pele, eu comecei com quadros de artrite, inflamação articular. E eu levei quase 4 anos para conseguir fechar o diagnóstico, descobrir exatamente qual era a minha doença, né? Consegui achar o nome da doença. Então, ao longo dessa minha doença, minha imunidade atacava certas articulações minhas e ela ia destruindo a arquitetura da articulação e a articulação perdia sua funcionalidade. Aconteceu no meu ombro, aconteceu no meu punho, aconteceu na minha articulação coxofemoral. Quando a gente vai tratar uma doença autoimune, a gente tem diferentes maneiras de agir. A gente pode usar uma medicação que manda todas as forças armadas diminuírem seu grau de atividade. Então, que é um corticoide, por exemplo, né? Então, toda a imunidade começa a funcionar um pouco menos. E com isso, aquele pelotão enlouquecido para também. Só que aí a gente tem o risco, porque os outros, né? Param de se defender. Exatamente. Então, um pelotão da aeronáutica começou a fazer bagunça. Eu vou lá e digo, Forças Armadas, parem totalmente. Pô, alguém pode me invadir pelo mar porque a Marinha parou também. Né? Então, quando eu uso uma medicação de alta potência como um corticoide, eu tenho um risco muito grande de ter infecções. Então, quando eu descubro a doença específica, existem maneiras de eu combater ela mais especificamente. Por exemplo, hoje a medicação que eu uso é um imunomodulador que atua especificamente na linhagem que está fazendo os ataques aos meus próprios tecidos. Então, o restante da minha imunidade funciona razoavelmente normal. Fica intacto. Né? Sem prejudicar o todo, né? Exatamente. Mas a explicação da doença autoimune é isso. Por motivos genéticos agregados a fatores ambientais, a gente tem um ataque da nossa imunidade a tecidos próprios, né? E não tem cura, William? O pessoal fala, putz, não, é difícil a situação dessa doença porque ela não tem cura. De fato, não tem mesmo? A maioria das doenças autoimunes não são consideradas curadas, porque a gente sabe que a predisposição está ali, né? Mas a doença autoimune normalmente se manifesta quando a predisposição e um fator ambiental se complementam. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Eu moro lá no Rio Grande do Sul, né? Certo. Então, vai que um dia me dá na louca e eu decido invadir a Argentina. Eu vou de carro até a fronteira, me jogo no rio que separa os países, atravesso a nado, né? Cara, vão me prender lá na Argentina, vocês concordam? Mas provavelmente a polícia da Argentina não vai me atirar enquanto eu tô na água, nem fazer nada grave comigo, porque eles vão pensar, é só um maluco, entende? O grau de alerta do exército argentino é baixo.
Vocês concordam comigo? Então eles vão pegar, me tirar do Rio, me prender e me jogar de volta pro Brasil. Se eu for fazer isso entre a Rússia e a Ucrânia? Nossa, vai dar um problemão. Vão me fuzilar. Porque o grau de alerta é maior lá. Então, quando a nossa imunidade tem um grau de alerta alto, a atividade inflamatória do nosso corpo ela é muito maior. Então, se eu tenho um comportamento inflamatório, existe uma tendência maior de que a minha doença autoimune se manifeste mais. O que é um comportamento inflamatório? Privação de sono. Privação de sono é um comportamento inflamatório. Abuso de álcool, fumar, uma alimentação industrializada, uma alimentação muito processada, né? Olha quantos aditivos químicos existem na comida que o nosso organismo nem conhece. Ele interpreta tudo isso como ameaça. Então, se eu tenho um comportamento cheio de pequenos estímulos inflamatórios, o que o meu organismo, o que a minha imunidade pensam? Estamos em guerra? Vamos atacar? E aí aquele pelotão maluco vai para ativa. Então, a maneira que a gente tem, a maneira que eu usei para controlar a minha doença é ser anti-inflamatório em todo o restante. Entendi. Então, eu era um plantonista noturno, eu fazia 3 plantões noturnos por semana. Eu diminuí isso para mim melhorar a qualidade do meu sono. Eu limpei a minha alimentação, tornei minha alimentação completamente natural. Passei a praticar atividade física, passei a praticar meditação e ainda sigo encontrando novas práticas para tentar deixar a minha imunidade o mais tranquila possível para que esse pelotão maluco não se manifeste. Esse pelotão, ele seria os anticorpos ou tem mais coisa envolvida aí? Tem mais coisas, tem diferentes linhagens celulares que vão estar implicadas em diferentes doenças inflamatórias, né? Então, não são necessariamente as mesmas proteínas, nem os mesmos anticorpos que vão estar causando o insulto inflamatório. E toda vez que essa linhagem causa uma bagunça, ela chama outras células inflamatórias. Então, o estímulo se perpetua. Tu entendeu, Maurício? Sim. Então, não vai existir uma inflamação especificamente só daqueles soldados. Eles vão lá e vão largar sinalização química que vai chamar outros soldados e começa a bagunça. E além disso, por exemplo, na medicina já tem algum estudo que fala por que algumas pessoas têm e como que começa essa doença autoimune? Existem muitas teorias. Né? A gente sabe que existe forte influência genética. Então, toda vez que tu tem uma história familiar de uma doença autoimune, o risco que tu tenha uma doença autoimune é bem maior. E aí, dentro disso, existem diferentes teorias de como a doença autoimune poderia surgir. Poderia surgir de uma mutação, de uma modificação num gene, que passa a decodificar uma célula da imunidade de forma diferente do que fazia, né? E existe uma teoria que eu acho muito interessante, que é a teoria do mimetismo molecular. Essa faz muito sentido para mim, porque ela faz menção ao nosso comportamento moderno. O que acontece? Nosso intestino é um tecido de absorção, tá? E hoje a gente põe dentro desse tecido de absorção moléculas que não são naturais para nós. E ao absorver essas moléculas, o nosso sistema imunológico as reconhece. E cataloga elas como ameaças ou não. Aquelas que são catalogadas como ameaça, elas são destruídas. E o que acontece? Quando a gente passa a ingerir alimentos para os quais o nosso organismo não é desenhado naturalmente, talvez, ao absorver certas moléculas, a gente catalogue elas como ameaças, só que elas têm uma identidade muito semelhante às células do nosso próprio corpo. Por isso o nome mimetismo molecular. Certo. Então vamos lá, nossa imunidade está olhando os crachás de quem entrou. E cara, lá tem um cara que tem um crachá muito parecido com uma célula que é tua. E aí a tua imunidade desenvolve anticorpos para aquele crachá e acaba atacando o outro tecido. Essa teoria do mimetismo molecular é muito defendida por alguns, criticada por outros, mas eu acho que é uma possibilidade grande de uma implicação do nosso comportamento no desenvolvimento de doenças autoimunes. É como se ela estivesse meio que se fantasiando ali, enganando. Ela se confundiu, né? Se confundiu porque uma molécula muito parecida com uma molécula tua entrou, era um invasor, ela acaba achando que tu tem invasores numa articulação, no tecido do intestino ou na pele, e ataca essa estrutura também. A forma de... Você estava falando, né, que o seu hábito e o que você faz, você pode estar minimizando a ação da doença autoimune. Isso tem um pouco a ver com o que hoje está muito na moda, falar de epigenética? Sim,
sem sombra de dúvida. O que é a epigenética? Toda vez que a gente expressa um comportamento, toda a resposta que o nosso organismo dá àquele comportamento, ela é através da expressão de genes. Então, por exemplo, tu come muito carboidrato. Tu vai expressar muito os genes que codificam proteínas relacionadas ao metabolismo do carboidrato. Então, quando o teu corpo usa muito um determinado mecanismo, ele pensa, pô, o Maurício usa esse mecanismo 10 vezes por dia. Ele exerce um processo chamado de metilação. Ele marca, como se ele colocasse post-it naquelas codificações genéticas. Aquelas se tornam mais propensas a serem expressas. E isso se transmite até no teu espermatozoide e nos filhos que tu vai ter. A epigenética ela é manifestada geração após geração. Então, toda vez que a gente usa mecanismos virtuosos, a gente está estimulando a metilação desses processos. Toda vez que a gente usa de processos metabólicos que são deletérios para nós, a gente está metilando, gravando esses processos. Então, o nosso comportamento exerce influência na maneira como a nossa genética se expressa. Isso é epigenética, né? E um comportamento anti-inflamatório, então, promoveria um desenvolvimento de uma epigenética menos propensa à inflamação. Ou seja, se, por exemplo, eu ainda não tive filho, né? Se vamos supor que eu não sei, que é uma hipótese, eu tenho uma propensão a ter uma doença autoimune no futuro. Só que através da epigenética, se eu começar a me tratar hoje, com tudo isso que você está falando, a probabilidade de o meu filho ter esse problema, eu também diminuo? Porque eu estou mexendo no meu espermatozoide. É exatamente isso. O teu comportamento influencia a qualidade do espermatozoide que tu vai produzir. E as propensões que o produto desse espermatozoide, que vai ser o teu filho, vai ter. Existem muitos estudos de epigenética correlacionando o comportamento da mãe com o comportamento do nenê, né? Tanto o comportamento pré-gestacional quanto o comportamento durante a gestação. E isso é uma coisa bem importante. A mãe, durante a gestação, normalmente relaxa na alimentação. Eu tô comendo por 2, eu me permito, eu posso, né? Não existe mais tanto aquela preocupação com o corpo. E esse é o momento mais crucial da alimentação da mulher em toda a vida dela. Esses 9 meses, né? Esses 9 meses, né? Aquilo que a mãe come durante a gestação impacta até no gosto alimentar da criança. Olha só. Existem diversos trabalhos mostrando que a mãe sensibiliza a criança aos gostos na gestação. Então, a mãe que come muita fruta, vegetal, bastante carne, na gestação, tem uma tendência maior a ter uma criança que coma tudo isso. E às vezes as mães ficam lá furiosas na introdução da alimentação, né? Porque o filho tem um paladar muito pro doce. E como foi a alimentação dela quando ela estava grávida desse filho? Nossa, sensacional. Porque o que vem na minha cabeça é que um senso de autorresponsabilidade, né? Que todos nós deveríamos ter. Que muitas vezes a gente coloca, às vezes, a culpa das coisas em Deus, no destino, certo? E muitas coisas, às vezes, porque ainda a gente não sabe, tá no nosso comando, né? Isso que é incrível. Exatamente isso. Exatamente isso. E mesmo que o destino nos gere alguns insultos, cara, a gente não controla isso, né? Mas a gente controla absolutamente tudo que a gente faz com isso. É aquele princípio estoico, né? Eu não tenho influência sobre tudo que vai acontecer comigo, mas eu tenho total controle sobre tudo que eu vou fazer com aquilo que acontece comigo. Então... como no começo você já mandou, né? Que saúde é uma construção pessoal, né? Você abriu aqui a... autorresponsabilidade. Exatamente. E o nosso tema é longevidade, né? Espero que a galera lá de casa esteja gostando. Eu estou gostando bastante. Muito legal, William. Muito ensinamento bacana aqui, né? A longevidade é viver mais, certo? Viver, não sobreviver. Isso, vamos lá. É viver mais. E antigamente, né? Até há poucas décadas atrás, o ser humano vivia menos. Ele vivia menos, no meu entender, porque a medicina não era tão desenvolvida e ele acabava morrendo de gripe, de coisas que hoje em dia, com o avanço da medicina, possibilitou que a expectativa de vida crescesse, certo? Só que, da mesma forma, de uma forma
contrária, o ser humano hoje, ele cuida menos da saúde dele, né? Porque tem todos os sistemas, né, que a gente está falando. Ele se alimenta mal do que os antepassados. Né? Ele faz menos exercício, ele dorme menos ou pior, né? E tem essa bombardeio de informações que atrapalham a nossa saúde mental, né? Então, comparando o homem de antigamente com o homem de hoje em dia, a gente cresceu nossa expectativa de vida graças a uma melhoria da medicina, no tratamento de doenças que causavam mortes mais banais, digamos assim, né? Mas se você parar para pensar, o ser humano, se ele não tivesse isso, a expectativa dele ia estar muito pior de vida, certo? Então, a minha dúvida para você é a seguinte: se você ajuda pessoas a melhorarem aí o estilo de vida delas, né? Visando que elas cheguem na UTI, quando você for tratar, com uma saúde mais controlada, né? Você até foi num episódio, se eu não me engano, do Lutz, você falou lá, né? A pessoa que chega na UTI, a maioria das pessoas que chegam na UTI, ela não sofreu um acidente, tá na UTI. Não foi algo rápido, assim, foi um acaso. Não, a pessoa, ela se descuidou ao longo de 20, 30 anos e daí que ela chegou na UTI, né? A maioria das pessoas são assim. Então, minha dúvida para você você vê que a expectativa de vida da população, ela vai tender a diminuir no futuro por causa desses hábitos totalmente complicados que a gente está vivendo? Ou você crê que as pessoas vão se conscientizar para que faça subir a expectativa? Você vê caindo isso? É uma ótima pergunta. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte, Ricardo. Em termos de saúde, ou a gente está construindo ou a gente está destruindo. Ou, de outra forma, ou estamos construindo saúde ou estamos construindo doença. Então, essa frase que eu falei no Lutz é muito verdade. A maior parte dos pacientes percorreu um longo caminho de doença até ter o último evento que levou eles para a UTI. E essas doenças são reflexo do comportamento moderno. E embora a medicina tenha feito com que a gente consiga sobreviver mais, as tecnologias, desde o processamento dos alimentos, o deslocamento sem a necessidade do esforço físico, a luz artificial, o excesso de informações, as tecnologias estão nos adoecendo. E isso já é visível na estatística. Porque, por exemplo, nós temos pela primeira vez desde a história do hominídeo, né? Desde que o homem começou a evoluir do chimpanzé, 3,5 milhões de anos atrás, pela primeira vez nos últimos 15 mil anos, 12 mil anos, o nosso cérebro está diminuindo de tamanho. É a primeira vez que isso acontece. Olha só. Né? Pela primeira vez, nós temos uma geração que provavelmente vai viver menos que seus pais. A expectativa de vida também vai diminuir. Está diminuindo. Por quê? Porque a gente tem uma epidemia de doenças crônicas, que a gente chama, a OMS caracteriza como DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, que são obesidade, câncer, doenças cardiovasculares, Alzheimer. Mas será que essas doenças crônicas não são transmissíveis? Eu acho que são, através dos hábitos, dos comportamentos. Entende? Então, se eu acredito que existe uma saída para isso, eu acredito. Mas a saída para isso não está numa pílula, não está num procedimento cirúrgico, não está numa nova tecnologia, está em reassumir a responsabilidade da nossa saúde e adotar comportamentos que sejam compatíveis com a nossa biologia. Alimentação natural, atividade física, sono de qualidade, claridade mental, tranquilidade mental. Então, existe a probabilidade da gente ser ainda o melhor humano que a gente poderia, com uma grande expectativa de vida que a medicina proporciona e com uma grande qualidade de vida que a nossa biologia proporciona. Mas a gente precisa compatibilizar esses dois. Só que a gente vive num mundo com 6 bilhões de pessoas. E é muito mais difícil você dormir bem, ir na academia, se alimentar bem. É muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Eu sei porque já tentei implementar isso na minha vida muitas vezes. E quiçá as outras 6 bilhões de pessoas que existem, né? Então, é muito mais fácil tomar uma pílulazinha aqui, outra ali, e é até mais barato, né? Digamos assim, né? Tanto em questão financeira quanto em questão de esforço, né? Sem dúvida.
Você podia talvez ter uma matéria na escola, né? A escola deveria ter uma responsabilidade de educar a criança desde o começo, entendeu? Porque a gente não aprende isso na escola. Eu preciso chamar o William Hudson aqui no Lean Podcast para ensinar a galera que está assistindo. E tem outros William Hudsons espalhados por aí, fazendo trabalhos e conscientizando as pessoas. Mas isso é algo tão importante a nível global, né? A gente está falando de expectativa de vida. A gente está falando que daqui a 30 anos, 3 décadas, temos 30 anos aqui, então passa rapidinho, né? As pessoas vão viver talvez 1 ano a menos. E se você colocar isso fazer uma regressão até o final daqui a 2.000 anos, o homem vai viver 15 anos a menos? Talvez eles vão olhar para trás e falar, qual foi o ponto de inflexão aí? O que aconteceu com essa galera que vivia 50 anos, a medicina levou eles para 80 e daí eles começaram a cair. O que esses caras estavam fazendo que a gente não pode mais fazer? Talvez conscientizem a galera lá na frente. Mas para conscientizar hoje, que é quando está acontecendo o problema, eu acho que é um assunto que ele deveria ter mais exposição e colocar na escola talvez seria uma solução. Olha que legal esse teu comentário, cara. Existe um trabalho que eu li alguns anos atrás que comparou diferentes estratégias populacionais para controle da obesidade. Então, o que a gente observa hoje? A obesidade é uma epidemia global, uma pandemia, né? E aí esse trabalho, ele refletiu no seguinte ponto. Como que a gente faz para controlar a obesidade? O que será que é melhor a gente fazer? A gente colocar anúncios nos rótulos de que os alimentos são ruins? A gente colocar políticas de tributação sobre alimentos ruins? Qual medida populacional tem mais sucesso? E aí, na comparação das medidas populacionais, a que se saiu melhor foi a de Singapura. O que Singapura fez para controlar a obesidade? O que o Ricardo falou. Passou a ensinar nutrição na escola. Desde cedo. Então, cara, isso é algo muito necessário. Essas gerações que estão vindo, elas precisam aprender sobre saúde na sua formação básica para que consigam ter autonomia de tomar decisões relacionadas à sua alimentação, ao seu grau de atividade física, ao seu sono, desde cedo. Isso vai modificar essa tendência. Estamos muito distantes disso, mas já tem pessoas que têm essas informações. Já tem países que estão fazendo isso. Então. Tem. Mas poxa, eu acho que tinha que ser fraco algo ainda, né? Tinha que ser algo para ontem, né? Mas tem tanta coisa que tinha que mudar na escola que isso daí vai ser difícil de implementar. Vai demorar. Uma coisa que fica na minha cabeça é que eu sempre tive de que no futuro a nossa expectativa de vida ia ser maior do que é hoje. Por exemplo, lá na época do Egito Antigo, as pessoas viviam até 20, 30 anos de idade. Hoje temos pessoas com mais de 100 anos, né? E a média também é mais alta. Tem até gente que fala, será que um dia o ser humano vai ser imortal, né? Então, pelo que a gente está falando, talvez não está mais sendo visto dessa maneira? Hoje a gente tem dados epidemiológicos concretos que a média de idade de morte ela tem uma tendência de diminuição nos próximos anos, né? Claro que a gente tem uma medicina que evolui rápido, a gente tem as informações para a gente refletir sobre onde a gente errou, para a gente tentar essa mudança de curso. Talvez essa inflexão seja temporária e a gente consiga puxar essa média para cima de novo, né? Tomara que seja essa a tendência. Mas quando a gente analisa um comportamento de espécie, normalmente não é assim que funciona, né? A gente tem o crescente e o decrescente e aparentemente a gente está no decrescente. E sempre que o decrescente começa, ele vai tornando a sociedade daquela espécie insustentável. Então, o que pode tornar a nossa saúde insustentável? Cara, o custo financeiro de uma população doente. A gente tem 80%, olha, esse é um dado de um survey de entre 2009 e 2016 nos Estados Unidos. 80% da população americana tem sinais de síndrome metabólica. Cara, isso são 8 em cada 10. Semana passada foram liberados os dados do Vigitel aqui no Brasil. 60% da população brasileira está com sobrepeso. Cara, essa população trabalha menos, essa população usa mais os recursos de saúde,
tem mais eventos graves que requerem tratamentos de alta complexidade. Então, sem pensar na questão relacionada à saúde, isso financeiramente é insustentável para as nações. Em termos de saúde pública, né? Em termos de saúde pública, isso é mais grave ainda, entende? Então, cara, onde é que isso vai nos colocar? Eu entendo que a gente precisa de uma mudança rápida de comportamento, senão as coisas vão ficar realmente difíceis. Porque uma hora esse povo vai estar velho, né? Vai estar idoso. Hoje já é um problema a previdência, né? Que é tão falado. Quando essa turma toda chegar, os 80% desses americanos com a condição que você falou, Exato. como que vai resolver isso, né? A matemática não fecha, né? Exatamente. E não tem ninguém falando nisso, né? A gente não vê na notícia no jornal. Não tem. Né? A galera fala realmente da previdência e que questões de finanças públicas, né? É muito problemático, mas ninguém está falando desse impacto que vai ter na saúde pública, né? O quanto que vai custar. Na parte financeira. Que então, você né? fala. Na parte financeira. Então, do mesmo jeito que a galera votou lá para aprovar a mudança da Previdência, porque isso ia impactar em gastos daqui a 30 anos, né? Senão ia ter déficits, né? No orçamento da nação do Brasil. Ninguém está falando do impacto na saúde pública. Exatamente. Que vai causar, né? Então, a gente pode estar num momento grave até, né? Porque dado que se a gente for pegar aqui, ó, quem está nascendo menos. Então a nossa pirâmide etária vai ficar gorda em cima e um pouco embaixo. E para a gente mudar o hábito de pessoas que já com a cabeça feita, é mais difícil. Muito. Entendi seu ponto. A gente vai ter uma população economicamente ativa mais estreita, pela menor natalidade, e a gente vai ter uma população economicamente inativa mais cara, em virtude das comorbidades, entende? Dos tratamentos caros das doenças crônicas que estão aumentando em prevalência. Vamos fazer uma análise rasa aqui, mas pegando o meu exemplo. Eu uso um medicamento chamado Cosentyx. Certo. Uma aplicação subcutânea mensal. Cara, isso custa R$8.000. E a saúde, o Ministério da Saúde, para essas doenças, ele ajuda, né? Os pacientes acabam entrando com uma ação judicial e obtendo a medicação pelo Sistema Único. Então, cara, aumentando a prevalência de doenças autoimunes, vai ter mais pessoas que precisam do tratamento que eu preciso. Aumentando a prevalência de obesidade, vai ter mais pessoas entrando na justiça para obter o Ozempic, tratamentos caros. E, cara, a gente sabe que financeiramente as coisas se comportam como uma avalanche, assim, né? Quando cai a primeira, daqui a um pouco despenca tudo, assim. O efeito dominó, né? O efeito dominó. Então, eu acho muito preocupante. No médio prazo. Não é no longo prazo. No médio prazo. Para nossa geração. Sensacional. Muito bom. Já é um tema atual, né? Já é um tema atual. Não é que a gente está falando lá pro futuro. É hoje já. Que a gente está até atrasado, né? Na verdade. Muito. A gente tem uma pergunta final aqui, né? Que a gente faz... E tem tudo a ver com isso, que a gente entrou numa questão de como que vai ser daqui para frente, né? Mas vamos saber qual que é a sua resposta, tá bom? A gente faz essa pergunta para os nossos convidados e é legal que cada um aborda uma resposta diferente, tá? Então a pergunta é a seguinte, William. Se você tivesse uma máquina do tempo à sua disposição e você pudesse escolher em ir para o passado ou para o futuro, para conhecer alguém, para encontrar alguém ou para viver um momento diferente que a nossa humanidade já passou ou vai passar, né? Para onde que você iria? Por livre e espontânea vontade. Você iria para o passado, para o futuro? O que você queria vivenciar? Com quem? Por quê? Eu vou dar a resposta talvez mais sem graça que vocês já ouviram essa pergunta, mas se eu tivesse essa máquina, eu não entraria nela por nada. Porque se eu fosse para o passado, qualquer ação diferente que eu tivesse feito não me traria ao exato momento em que eu me encontro aqui. E esse momento que eu estou vivendo agora, essa minha situação de vida, um momento com a minha esposa, um momento com meus filhos, um momento de papo com vocês, é uma situação extremamente gratificante que eu jamais abriria mão de ter vivido. Então eu não gostaria de modificar o meu passado para não correr o risco de perder esse presente. E os próximos 30 segundos e os próximos 30 anos são muito importantes para mim também. Eu não quero perder nenhum minuto deles. Então, podem inventar essa máquina
Eu não vou Você não comprar vai ser ela, cliente. eu quero viver cada segundo da minha vida tentando ser a melhor pessoa que eu posso ser, tentando lidar com as coisas que acontecem comigo, com as condições que eu tenho, mas eu não acredito em atalhos. Eu acho que a gente tem que aceitar as situações que a gente vive como as únicas possibilidades que existem. Muito bom. Sensacional. Pergunta Lean, né? Pergunta Lean e resposta Lean. também. É o convidado do Life is Now mesmo, né? Porque, para quem não sabe aí, Lean é uma abreviação de Life is Now, que é viver o agora. A gente fala muito disso aqui no Lean Podcast. Fizemos a pergunta Lean para o nosso convidado William Hudson e ele respondeu com uma resposta Lean. Não foi uma resposta 100%, né? tosca, não, igual você achou que tinha Foi sido. uma das melhores respostas, uma por das incrível melhores. que pareça. O Dr. Wilson Gonzaga veio aqui falar sobre medicina psicodélica, foi um papo super legal também. E ele respondeu que ele queria encontrar Jesus Cristo. Até se emocionou, começou Ele até a chorar chorou, né? aqui. Então, daí a Bruna Watanabe veio aqui também falar sobre numerologia. Falou que queria encontrar a avó dela, que já faleceu. Então, assim, cada um tem a sua resposta. Não existe resposta certa, né? Que bom, que bom. E Isso. nem errada. Né? Exato. Então, pô, queria agradecer. Foi um papo super bacana. Bom né? demais. Foi bom, hein? Obrigado por você ter vindo. Pô, foi muito rico, né? Espero que a galera de casa tenha gostado também. Saí com o meu bloco de notas muito anotado aqui. Com certeza vão sair vários cortes legais aí pro nosso Instagram. Siga nosso Instagram, lean.podcast, tá super legal. Lá tem os melhores momentos dos nossos convidados. Com certeza vão ter uns aqui também. Tem o canal de cortes Tem também. o nosso canal de cortes, o Cortes do Lean. Lá tem conteúdos um pouco mais longos, né? De 10 a 20 minutos. Com também os melhores momentos. Já tem alguns bem legais aqui para eu falar pro Rosa fazer, né? Uns tem bem bastante, legais vai aqui, sair belos cortes. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quem tá aí até agora e não deu um like na live, dá um like, se inscreve no canal para receber mais desse conteúdo bacana. A gente vai ao ar toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Exatamente. Hoje estamos fazendo aqui um episódio diferente, né? Dá pra ver aqui a galera. Estamos fazendo um episódio um pouquinho diferente, porque o William é lá do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, né? Acertou. Gremista. Então a gente está fazendo um episódio um pouco diferente aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. William, muito obrigado pela sua presença, viu? Pô, De coração. Mano. Gostou de estar aqui com a gente? tô à disposição de vocês. Foi um prazer, um bate-papo entre amigos. Vamos Sim, com marcar a certeza. segunda parte daqui. com certeza. daqui a um tempo. A gente sempre fala que a gente dobra o número do episódio e daí até chegar nesse número, sei lá, no 30, até o 60, vai chamar Vai de novo. chamar de novo. Top. Tá? Então a gente Tamo combina aí. uma próxima vinda. Maravilha. Fechado? Valeu, Obrigadão, gente. hein? Obrigado. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio sobre longevidade. Cuide dos seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque, segundo o Dr. William aqui, uma aula, a saúde é uma construção pessoal. Isso mesmo, pessoal. Então, construam aí, foquem em alimentação, em sono, em exercício físico e também na sua saúde mental, para que a gente possa estar aqui por muitos anos, E beleza? não é só assistir, hein, galera? Tem que botar em prática, igual a gente vai começar a fazer aqui. Vamos botar em prática o que o William falou. E mandar pra galera da família assistir isso aí também. Exatamente. Boa, manda para familiares e amigos. Exatamente. Obrigado, Brunão. Valeu aí pela nossa parte técnica. Muito obrigado, galera. A gente se vê no próximo episódio do Lean Podcast. Valeu galera.